pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos já em Cesareia Marítima, estamos aqui no anfiteatro da cidade. Olha só que coisa maravilhosa, construída por Herodes o Grande e que abrigou muitos eventos importantes daquela época, muitas apresentações artísticas, e você pode ver aí, olha só, ao fundo nós temos o mar Mediterrâneo, as ruínas. Então você tem aí uma oportunidade de ver uma janelinha naquele tempo de como era a vida, de como era a organização política. Cesareia, que era uma cidade muito importante, um entreposto comercial, onde o apóstolo Paulo ele parou para seguir com a sua viagem em Roma. E esse anfiteatro tem uma capacidade de milhares de pessoas aqui, e você veja que hoje mesmo shows de música atual são feitas neste lugar. Então aqui é um lugar maravilhoso e uma vista privilegiada de toda a parte aqui. Nós estamos passando pela entrada, uma parte aqui já dos arcos, e saindo aqui para a parte de fora, onde nós temos uma visão maior de como que era a arquitetura desse anfiteatro, que era muito importante, algo muito comum dos romanos e que foi colocado aqui como uma forma de entreter as pessoas, mas num contexto bem diferente do que era o contexto judaico. Então, você está aqui com a gente em Israel, já aqui em Cesareia Marítima. Ainda aqui nas ruínas nós temos achados importantes. Olha aqui, aqui nós temos o deus Hermes, tá? Carregando um cordeiro. Esse símbolo foi assimilado para dentro do cristianismo, depois Jesus carregando o cordeiro, e mais outras esculturas aqui, infelizmente sem cabeça, né? Sem cabeça aqui, mas isso é o efeito do tempo, na verdade. Veja aí, pessoal, nós estamos agora nas ruínas do Palácio de Herodes. Aqui era o jardim do seu palácio. Essas pedras foram retiradas aqui do mar, né? São pedras meio que esburacadas, meio que porosas. E ele estabeleceu o seu ponto de habitação aqui à beira desse mar. E esse mar já é o mar Mediterrâneo. Nós chegamos no mar Mediterrâneo aqui. Veja as colunas que ainda estão aqui testemunhando aqueles tempos. Você pode imaginar aqui nesse mar chegando barcos que atracavam perto daquela torre que nós estamos vendo, e todo o comércio sendo feito nessa região. Então era uma cidade muito importante, muito rica. Tínhamos várias muralhas que infelizmente foram destruídas por causa do terremoto, de vários terremotos que aconteceram. A cidade ela foi muito judiada, na verdade, por causa de todo esse período, mas o que nós temos aqui é um trabalho de restauração que foi empreendido a partir do final do século XIX, início do século XX. E hoje Cesareia é uma das principais cidades, até em polo industrial, em produção de manufaturados aqui de Israel. Pessoal, olha só, atrás de mim está o grande hipódromo de Cesareia, onde na época dos romanos, na época de Herodes, nós tínhamos corridas com bigas, corridas com cavalos, grandes espetáculos, mas que quando os bizantinos invadiram, todo esse tipo de entretenimento ele foi banido. Mas essa é uma das construções mais belas que nós temos aí, remanescentes desse tempo glorioso de Herodes, o hipódromo de Cesareia Marítima. Você consegue ver
as rotas, né? E também a arquibancada onde o pessoal ficava assistindo às corridas aí de bigas, de cavalos, todo o entretenimento da época. Então, mais uma descoberta, mais uma evidência, mais uma construção arqueológica. Olha só, esse tipo de entretenimento é um entretenimento romano. Nós vemos em muitas cidades romanas e você vê o esforço de Herodes em tentar amoldar a situação dele, o governo dele e a linguagem urbana dos judeus para o contexto urbano romano. Herodes, nós sabemos, não era judeu, era um rei vassalo de Roma, Herodes o Grande, e nós temos aí toda essa construção. Lá ao fundo, você consegue ver uma torrezinha onde tem a bandeira aí de Israel. Era a parte portuária, era onde estava localizado o grande farol que iluminava as rotas, os caminhos de chegada de todos os navios. Foi destruído por causa do terremoto, mas nós temos aí uma pontinha aqui remanescente daquela época. Você imaginou como era a vida dos gladiadores, dos grandes competidores da época romana? Pois é, pessoal, eu estou aqui no meio do hipódromo aqui de Cesareia Marítima. Você pode ver que nós temos aí um amplo espaço, uma linha que faz uma curva lá atrás e o fato interessante é que os lugares mais concorridos para as pessoas sentarem era justamente nas curvas, onde a chance de acidentes era muito maior. Então, olha, o pessoal da antiguidade tinha os seus gostos, mas também eles tinham um senso de estética muito bom, porque as arquibancadas que nós temos aqui atrás dão direto para a visão aqui do mar Mediterrâneo. E isso era, como eu falei para vocês, uma prática muito recorrente dos tempos romanos, aquela política do panis et circus, né, de você alimentar o povo, dar entretenimento para que o povo possa ser manobrado de forma mais fácil e assim você consolida o seu poder. Olha, esse negócio de hipódromo, de ginásio, deu uma confusão na época do começo do domínio helênico e isso causou uma celeuma tão grande dentro de Jerusalém que as literaturas de Macabeus nos dizem que o mal se implantou sobre a terra e foi por isso, por causa do abandono da tradição dos antigos pais, dos judeus, da Torá, é que os Macabeus se levantaram para julgar e para tomar o controle de volta e recuperar muito do que eles tinham perdido com a assimilação inicial grega, que começou com Alexandre o Grande 3 séculos antes de Cristo e que continuou depois da queda de Alexandre com o Império Romano, que a partir do ano 63 antes de Cristo eles anexaram a Judéia como província deles e fizeram e abriram o período de domínio romano sobre toda a região da Judéia. Então, as nossas últimas imagens, os nossos últimos momentos aqui de Cesareia Marítima, um lugar muito especial. Pessoal, ó, esse é o mar Mediterrâneo de Cesareia Marítima. Foi por aqui que o apóstolo Paulo saiu para a sua viagem a Roma. Ele que foi preso aqui, ele tentou ser julgado, ou melhor, os judeus tentaram julgá-lo aqui em terra judaica para poderem matá-lo. Mas como Paulo havia apelado para César ele foi mandado direto por esses mares para Roma, na viagem conturbada que nós temos narrado nos últimos capítulos de Atos, quando nós vemos que depois de tempestade, depois de muitos dias de sofrimento, Paulo chega finalmente à capital do mundo, que é banhada por esse mar Mediterrâneo, para onde leva Roma. E de Roma vinham muitos navios mercantes para fazer comércio com essa região. Então, mar Mediterrâneo aqui de Cesareia Marítima. Pessoal, agora nós estamos em cima do Monte Carmelo, monte conhecido por várias narrativas do Antigo Testamento, mas especialmente a narrativa que envolve o profeta Elias. Elias, homem de Deus, profeta poderoso do Senhor, de acordo com 1 Reis capítulo 18, ele juntou aqui nesse monte profetas de deuses falsos, 450 de Baal mais 400 de Azerá,
e contra ele sozinho, o profeta do Deus único e verdadeiro, para fazer um teste. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Não importa a quantidade de profetas falsos que os falsos deuses tivessem, nenhum deles poderia ajudar, e o Deus falso também não existe. É um Deus que é uma falsidade, é um Deus que não existe. Os deuses falsos não puderam responder às orações dos seus profetas. Eles passaram o dia inteiro se flagelando, eles começaram a rodear o altar para pedir fogo do céu, mas nada aconteceu. O profeta Elias chegou até a zombar: olha, fala mais alto, porque seu Deus pode estar dormindo, pode ter tirado férias, pode ter ido para algum lugar. Mas o fato é que quando chegou a vez de Elias, ele erigiu um altar de acordo com a palavra de Deus, colocou o sacrifício, colocou água, muita água, cavou um buraco em redor do altar, colocou mais água ainda, e bastou uma oração para que o Deus verdadeiro pudesse responder com fogo. Esse é o nosso Deus. Não importa se Elias era uma pessoa só do lado do Senhor, ele mostrou que o Deus que ele servia era o único verdadeiro Deus. Todo o povo viu, todos os profetas pagãos viram a excelência, a grandeza e o poder desse Deus. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que manifestou o seu poder sobre a vida de Elias, um profeta poderoso, homem semelhante a nós, mas um homem em quem estava o Espírito de Deus. Nós precisamos hoje também estar cheios do Espírito desse Deus para podermos triunfar sobre as tribulações da nossa vida e fazer prova de que o Deus que nós servimos é o único Deus, o Deus que merece toda a nossa adoração. Monte Carmelo, um lugar especial, você consegue ver do cume do monte o vale de Jezreel, você consegue ver até em dias bons do outro lado o mar Mediterrâneo, mas é onde esse profeta, ele triunfou e triunfou no poder do Senhor.